O Alto da Boa Vista é um bairro nobre da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Está localizado no topo maciço da Tijuca, que divide a cidade em zonas norte, sul, oeste e central. Abriga em sua área o Parque Nacional da Tijuca, a Gávea Pequena, onde está a residência oficial do prefeito do município, a Vista Chinesa, além do Cristo Redentor. O bairro do Alto da Boa Vista abriga cerca de 25 mil habitantes, pertencendo à região administrativa da Tijuca. Há vários pontos de acesso ao bairro, tendo como os principais acessos a Avenida Edson Passos, para quem vem do centro e Tijuca, a antiga Estrada das Furnas, de quem vem da Barra da Tijuca e do Itangá, a Gávea, que passa pela Estrada das Canoas e pela Estrada da Gávea Pequena, e para quem vem da Zona Sul, o acesso é por São Conrado, e pela Estrada do Horto, de quem vem também da Zona Sul, pelo Jardim Botânico e pela Estrada das Paineiras, de quem vem de Cosmos Velho e Laranjeiras. No bairro, registram-se as menores temperaturas do município do Rio de Janeiro em todas as épocas do ano. Seu clima ameno, em comparação com o restante do município, deve-se tanto ao fato de estar situado a uma altitude média de 300 metros acima do nível do mar, quanto também ao fato de estar totalmente cercado pela Mata Atlântica. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, desde 1966, a menor temperatura registrada no Alto da Boa Vista foi de 6,7 graus Celsius em junho de 1994, e a maior atingiu 38,5 graus Celsius em 3 ocasiões: 30 de agosto de 1993, 2 de dezembro de 2002 e 14 de outubro de 2005. Um pouco da história sobre o Alto da Boa Vista. Alto da Tijuca, ou Serra da Tijuca, era como o bairro era conhecido no século XIX, região montanhosa da cidade, que só foi efetivamente povoada a partir de 1810 com o cultivo pioneiro do café em terras brasileiras. A monocultura do café fez com que desaparecesse a Mata Atlântica original dessa região. Havia por essa época nessas terras a fazenda chamada Boa Vista, no qual se derivou o nome do próprio bairro. Tal fazenda era apenas mais uma das propriedades cafeeiras da região. Originalmente, essas terras pertenciam a uma grande sesmaria que o governador-geral Estácio de Sá concedeu em 1568 ao governador da capitania do Rio de Janeiro, Salvador de Sá. Um dia, Dom Pedro II mandou fazer o reflorestamento das matas da região da Tijuca, iniciada em 1861 durante 13 anos, e conduzida sob a direção de Major Manuel Gomes Acha, juntamente com o administrador Thomas Nogueira da Gama, plantando cerca de 100 mil mudas de espécies variadas de árvores, nativas e exóticas. Tomás Nogueira da Gama recuperou durante 25 anos as matas do Sumaré e das Paineiras, plantando mais de 20 mil mudas de árvores. Além disso, melhorou as trilhas e acesso à região, possibilitando o aumento do número de visitantes. Ao final, estava reflorestado o maior parque urbano do mundo, o Parque Nacional da Tijuca, inaugurando uma nova atração no Rio de Janeiro, tornando a região pioneira sob mais esse aspecto, com inovadores passeios turísticos ao Alto da Boa Vista, pois é onde a população da cidade fazia e ainda faz piqueniques desfrutando das belezas da Mata Atlântica e o visual da Baía de Guanabara. A Floresta da Tijuca, situada no coração do Rio de Janeiro e integrada geograficamente ao Parque Nacional da Tijuca, tem 3.972 hectares. É a maior floresta urbana do mundo, cobrindo cerca de 32 km², repletos de árvores e sua vegetação que é o pulmão da cidade maravilhosa. O simples trajeto de ir da zona norte à zona oeste do Rio, pela estrada do Alto da Boa Vista, já permite contemplar sua beleza. Pelos caminhos construídos pela própria natureza, os visitantes encontram pássaros, córregos, viveiros, cascatas, uma capela, grutas e lagos. Apesar de sua beleza incontestável, esta floresta não é original, e sim uma mata secundária, ou seja, foi toda replantada. No segundo reinado, quando se verificou o forte desmatamento da região, causado pelas fazendas de café, estava prejudicando o abastecimento de água potável da então capital do Império. Iniciou-se o trabalho de reflorestamento com escravos em 1861. A pessoa responsável pelo reflorestamento, apontada pelo imperador Dom Pedro II, foi o Major Gomes Archer,
o primeiro administrador da floresta. Foram plantadas então 100.000 mudas em 13 anos, principalmente espécies nativas da Mata Atlântica. O segundo administrador, Barão Gastão de Scagnoli, continuou o replantio de 1874 a 1888. Além de introduzir mais de 30.000 mudas, realizou um trabalho de transformação da floresta em áreas de lazer, um parque para uso público, inserindo espécies exóticas, criando pontes, fontes, lagos e locais de lazer com auxílio do paisagista francês Auguste Glaziou. Ainda no século XIX, o pintor Nicolas Antonie Taunay, morador e proprietário de terras na floresta, retratou suas belezas naturais e constitui documentos históricos da cidade do Rio de Janeiro. O pintor recebia seus amigos e membros da corte em sua casa, tornando assim as belezas da floresta conhecidas de brasileiros e estrangeiros que vinham visitá-lo. No século XX, Raimundo Ottonie de Castro Maia administrou a floresta de 1943 a 1946. Fez ressurgir o parque, que havia ficado esquecido durante os primeiros anos da República. Também foi realizado um trabalho de paisagismo, transformando a floresta em um belo parque para uso público, com áreas de lazer, fontes e lagos. Ao longo do tempo, as administrações apresentaram políticas de manejo de flora diferentes, algumas com ênfase à flora nativa, outras dirigindo maior importância ao aspecto paisagístico. Capela Mairinque. Não havia no Rio um mini-templo mais encantador. O imperador e a imperatriz muitas vezes iam ali para respirar o ar da mata e fazer as orações. A poucos minutos de caminhada, após atravessar o portão principal da Floresta da Tijuca, por entre as sinuosas curvas e o arvoredo, salta aos olhos dos desavisados ao topo da colina da Estrada do Imperador, contrastando com a massa verde o roseio relicário de linhas neoclássicas, bem ao gosto dos 800. Trata-se do oratório popularmente conhecido como Capela Mairinque. Palacete do Conde de Itamaraty. O Palacete do Conde de Itamaraty foi construído por volta de 1860 pelo mesmo proprietário do palacete em estilo neoclássico, que hoje é chamado de Palácio Itamaraty, no centro da cidade. Só que ao contrário do imóvel da rua Marechal Floriano, este palacete está completamente abandonado e em estado de deterioração, já tendo sido inclusive saqueado. É tombado desde 1979 pelo INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Praça Afonso Viseu. Afonso Viseu, o homenageado pelo nome da praça, foi gaúcho e grande comerciante de tecidos no Rio. Apesar da infância pobre, além do antropo e presidente da Associação Comercial, foi amigo de conhecidos na roda social e de políticos influentes. Morava exatamente na praça, no imóvel onde hoje funciona a Casa de Festas Vila Cabral. Curiosamente, a casa pertencia ao Barão de Lavradio nos primórdios e tem aquele estilo suíço. Além de ser chamado de Largo e posteriormente de Praça, ali também já foi chamado de Jardim do Alto da Boa Vista. No momento de sua inauguração, houve grande festa com presença do presidente, na época Rodrigo Alves, além do prefeito, ministros, senadores e deputados. Foram transportados até a praça por um bonde saindo do Largo de São Francisco, no centro. Linha ferroviária. O bairro também já possuiu acesso por uma linha de bondes elétricos para quem vinha da Tijuca ou da usina. Era tida como as mais belas linhas de bonde da capital fluminense, sendo administrada pela Light e posteriormente pela Companhia de Transportes Coletivos do Rio de Janeiro, CTC, e cuja operação se deu entre os anos de 1898 e 1967. Possui também um acesso ferroviário através da turística Estrada de Ferro do Corcovado, conhecida também como Trem do Corcovado. Para quem vem do Cosme Velho, este acesso pode ser obtido por meio da Estação das Paineiras, situada no Parque Nacional da Tijuca, e da Estação Corcovado, onde se situa a estátua do Cristo Redentor, símbolo máximo da cidade e eleita uma das maiores maravilhas do mundo. Colégio Santa Marcelina. Construído em cerca de 1941, o Colégio Santa Marcelina traz como qualidade um ambiente mais tranquilo e harmonioso, diferente dos grandes colégios no centro urbano. O colégio faz a integração da natureza com os alunos,
trazendo harmonia e conhecimento da flora e fauna da região. Por isso é considerado um dos maiores e melhores colégios católicos do Rio de Janeiro. Arquitetura local. O Alto da Boa Vista possui diversos tipos de estilos construtivos, pois se trata de um bairro antigo e preservado, onde poucas mudanças arquitetônicas foram aderidas ao longo dos anos, tendo variações nos estilos coloniais, europeus, contemporâneos e modernos, variando de acordo com os anos de suas construções. Pode-se dizer que no Alto não se tem um único estilo predominante. Mansão Fairense. A Mansão Fairense fica no terreno de mais de 5.000 metros quadrados na Rua Boa Vista. Foi construída no início do século XX, em 1913, e ao longo de mais de 100 anos foi a residência de alguns moradores importantes para a história carioca. Dentre eles estão Otto de Andrade Gil e sua mulher, Vera Viseu de Andrade, filha de Afonso Viseu. Otto foi jurista e presidente do Instituto dos Advogados do Brasil. Nessa casa, ele manteve por décadas a maior biblioteca jurídica da América Latina. Os mais de 27.000 livros foram vendidos no final da década de 90 por mais de 1 milhão. No endereço também morou Mário Jorge de Carvalho, médico ortopedista e um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Foi médico de Getúlio Vargas e de Henrique Lage. Na década de 1940, um orfanato funcionou nessa casa, de 500 metros quadrados e 6 quartos. Depois de alguns anos de abandono, na década passada, ela foi comprada e totalmente restaurada pelo arquiteto Felipe Medas e pela empresa Quinta del Arte, especializada em culturas, chafariz e vasos, lazer, passeios e trilhas. Além das belíssimas paisagens de seus diversos mirantes, Vista Chinesa, Mirante Dona Marta, Vista do Almirante, consegue-se desfrutar o silêncio, a calma, o ar puro, a temperatura amena e o ambiente inspirador da floresta tropical. Caminhadas em trilhas, banhos de cachoeira e passeios de bicicleta são algumas das atividades permitidas. Através de caminhadas moderadas, temos vistas na Pedra Bonita, 524 metros de altura, Pico do Papagaio, 987 metros de altura, e Pico da Tijuca, 1.021 metros de altura. E com caminhada um pouco mais árdua, aprecia-se o panorama espetacular da Pedra da Gávea, 842 metros de altura. Centro de visitantes. O parque possui centro de visitantes, biblioteca, sanitários e várias áreas de lazer, como a Cascatinha, o Bom Retiro, a Mairink e o Açude da Solidão. O centro de visitantes apresenta a exposição permanente do histórico do parque através de fotos, vídeos e etc. O bairro tem diversas opções de percurso, onde poderão ser conhecidos os setores: Serra da Carioca, Vista Chinesa, Mesa do Imperador, Cristo Redentor, Paineiras e Mirante Dona Marta, Floresta da Tijuca, que pega a Cascatinha, Grutas, Excelsior, Bom Retiro, entre outros. Além da Pedra Bonita, Pedra da Gávea, que é a rampa do voo. Sendo assim, a região é muito usada por esportistas de várias atividades, para treinamento pelos caminhos da Floresta da Tijuca. Igrejas do bairro. Perfeita para casamentos e batismo, ambas igrejas são bastante procuradas para a realização de tais cerimônias. Além de realizar esses serviços, ela também presta auxílio às comunidades ao redor do bairro, com serviços paroquiais e de assistência social e religiosa. A partir das décadas de 1980 e de 1990, o bairro experimentou acentuado esvaziamento, especialmente por parte de seus habitantes mais abastados. Constatam-se diversas mansões vazias, à venda ou, em última instância, transformadas em casas para grandes festas e eventos, assim como elevado grau de desvalorização imobiliária, atribuída, sobretudo, ao processo ainda pequeno de favelização das encostas, levando assim as autoridades locais a começar a discutir os atuais termos de uso do solo, que até então prevêem novas construções somente em terrenos que integrem no mínimo 10.000 metros quadrados de área. Tal legislação incentiva apenas edificações tais como as lá presentes, até o momento, grandes propriedades unifamiliares, tipicamente de famílias muito abastadas e que nos tempos atuais, pelo menos em sua maioria, não querem mais lá residir. Outro motivo para a desvalorização do bairro foi o acréscimo de bairros próximos,
como Barra da Tijuca, que oferece melhor infraestrutura geral, como comércio, transporte, segurança e outros. Consta que já iniciaram alguns projetos de desocupação das encostas, especialmente por conta da preservação necessária da natureza local. No entanto, uma nova legislação urbanística ainda se faz necessária, para efeito do bairro voltar a atrair novos investimentos e empreendimentos imobiliários, que eventualmente possam conter o processo de ocupação irregular de suas áreas de preservação. Estuda-se a construção de um túnel que fará a ligação rápida entre a Tijuca e a Barra da Tijuca. O bairro hoje é subdividido em comunidades como Taquara, Gávea Pequena, Butuí, Biguá, Tijuaçu, Maracaí, Mata Machado, Agrícola, Furnas e Silva Areal. Cinema e televisão. O Alto da Boa Vista apresenta paisagem e avistamentos do mar, riachos e cachoeiras, praças de onde se pode admirar animais nativos e colher frutos silvestres, além da floresta e das tradicionais residências que compõem o bairro. Este conjunto de características o fez ser utilizado muito frequentemente como locação externa de diversas produções cinematográficas e televisivas nacionais, novelas e minisséries gravadas no local. Roque Santeiro, 1985, Estúpido Cupido, 1976, Sete Vidas, Insensato Coração, O Rebô, Armação Ilimitada, Em Família, Vidas Opostas, Chamas da Vida, O Astro, Sete Vidas, Império, Alma Gêmea, A Favorita, O Caçador, JK, Força Tarefa, Divã, Laços de Família, O Clone, Ribeirão do Tempo, Celebridade. E filmes como O Incrível Hulk, Cinderela Pop e programas como Estrela e os Suburbanos.